Muito boa noite, você que está assistindo esse vídeo. A palavra que nós temos aqui essa noite está em João 5:28. Não vos admirei disto, porque vem a hora em que todos os que estão em sepulcro ouvirão a sua voz e sairão. Versículo 29. E os que fizeram bem para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Aqui a Bíblia nos fala de duas ressurreições: a ressurreição da vida e a ressurreição da condenação. Mas quando será, pastor? Quando vai ser a ressurreição da vida? E quando vai ser a ressurreição da condenação? Eu vou falar primeiro da ressurreição da vida. A Bíblia fala em 1 Tessalonicenses 4:15, olha o que diz. Dize-nos, pois isto, pela mesma palavra do Senhor, que nós os que ficamos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que já dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, e com grande brado e voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, seremos arrebatados juntamente com o Senhor nas nuvens, e assim estaremos para sempre com o Senhor. A Bíblia está falando aqui da ressurreição da vida. Por quê? Porque nesse texto fala: e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós seremos arrebatados. Não fala dos outros mortos, aqui fala só dos mortos em Cristo. Quem vai ressuscitar aqui é só aqueles que morreram com Cristo. Não está falando dos outros. Então, primeira lição que nós aprendemos aqui: nem todo mundo vai experimentar a morte. Porque nesse texto diz: os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estamos vivos, seremos arrebatados. Quer dizer, assim como Elias e Enoque não morreram, foram arrebatados, muitos serão arrebatados pelo Senhor. Não provarão a morte. Mas todos os mortos que morreram de todos os tempos, que morreram com Cristo, irão ressuscitar. Quando será a ressurreição da vida, pastor? No arrebatamento. No arrebatamento da igreja. Agora, uma das coisas que nós precisamos aprender aqui é que arrebatamento é uma coisa, segunda vinda é outra bem diferente. O arrebatamento, Jesus vem para a igreja. E a segunda vinda, pastor? Nós vamos aprender mais para frente aqui. Porque a Bíblia fala que só quem morreu com Jesus vai ressuscitar. Olha o que diz em 1 Coríntios 15:22. Pois como em Adão todos morrem, do mesmo modo em Cristo todos ressuscitarão. Versículo 23. Com um porém, na sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Quer dizer, Jesus já ressuscitou como a primícia. Agora, todos aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão no arrebatamento. Agora, como será o nosso corpo? Que nós vamos ressuscitar, isso é fato, no arrebatamento. Agora, como será o nosso corpo em Cristo? Olha o que diz em 1 Coríntios 15:51. Eis aqui vos digo o mistério: nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Versículo 52. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos serão ressuscitados incorruptível, e nós seremos transformados. Versículo 53. Porque é necessário que o que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e o que é mortal se revista da imortalidade. Olhe bem o que está dizendo aqui. Isso significa que nós receberemos um corpo incorruptível. Esse corpo deseja o pecado, porque em Romanos 3:23 a Bíblia diz: todos pecaram e todos precisam de Deus. Em 1 João 1:8 a Bíblia diz: se alguém disser que não tem pecado, está enganando a si mesmo e não fala a verdade. Esse corpo, ele deseja o pecado. Todo
todo ser humano, ele herda alguma coisa de seus pais. E os primeiros pais, os primeiros seres humanos na face da terra, foi Adão e Eva. E eles nos deixaram uma herança, a herança do pecado. Então todo ser humano, por natureza, deseja o pecado. Só em Cristo Jesus, só em Jesus, para vencer o pecado. Por quê? Porque a Bíblia diz em 1 João 1,9, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Já em 1 João 2, do 1 ao 2 diz, eu vos escrevi para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado, Jesus Cristo, o justo. Então Jesus veio para consertar, Jesus veio para nos levar de volta a Deus. Porque o pecado nos afasta de Deus. Jesus nos aproxima de Deus. João 14,6 diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, a não ser por mim. A única maneira de nós ir até Deus, de nós chegar a Deus, é em Cristo Jesus. Agora, olha o que diz a Bíblia. Filipenses 3,21. O que transformará o corpo da nossa humilhação para ser conforme o corpo da sua glória, segundo a eficácia do seu poder, de sujeitar a si todas as coisas. Então, o nosso corpo será como o corpo do nosso Senhor. Olha o que diz em Lucas 20, versículo 36. Porque já não pode mais morrer, pois são igual aos anjos, e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Então a ressurreição da vida vai gerar um corpo imortal, um corpo semelhante ao corpo dos anjos, semelhante ao corpo do nosso Senhor. Então a ressurreição da vida é no ar da igreja. Apocalipse 21:4, Ele enxugará dos olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem pranto e nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Então estou falando só da ressurreição da vida, no arrebatamento da igreja. Falei só da ressurreição da vida. Agora, uma coisa interessante. O arrebatamento, ele é precedido por sinais. Deus, ele nos avisa através de sinais que são notórios. Quando a Bíblia fala, e ouvireis de guerra, rumores de guerra, epidemias, fomes, pestes, a Bíblia diz que esses são apenas os princípios das dores. Então quer dizer que esse sinal não é o sinal com precisão da volta de Jesus. E qual é o sinal que dá precisão, pastor? 2 Tessalonicenses 2:3, ninguém de modo algum vos engane, porque isto não ocorrerá sem que primeiro venha a apostasia e se revele o homem do pecado, o filho da perdição, aquele que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou objeto de culto, de sorte que se assentará no santuário de Deus como se fosse o próprio Deus. Então aqui tem dois sinais que nos dão precisão do arrebatamento. Primeiro, a apostasia. O que é apostasia, pastor? Abandono da fé. É a pessoa abandonar a fé. Então, se a Bíblia diz que as pessoas irão à apostasia, irão abandonar a fé, está se referindo a quem tem fé e não a quem ainda não experimentou a fé. Está falando de quem serve a Deus, que muitos irão abandonar a fé. Antigamente se vinha na igreja para ser curado, para ser libertado, para receber a salvação. Hoje, as pessoas estão vindo para a igreja com medo de repente ser acometida de uma enfermidade, sendo que em Hebreus 11:6 está escrito: sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Como que eu vou me aproximar de Deus e Deus não existe? A Bíblia diz que quem se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe. Eu estou me aproximando de Deus para quê? Para perecer? Para sofrer? Não! Eu estou me aproximando de Deus porque Jesus disse: vinde a mim, vós que estáis cansado, sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Como que eu vou ir para Jesus e vou continuar carregando fardo? Se Jesus disse: vinde a mim e eu vos aliviarei. Então Jesus, Ele quer te libertar, Ele quer te salvar, Ele quer te dar uma oportunidade, mas Ele disse: vinde a mim.
Ele também disse: quem vem a mim, de maneira alguma eu jogarei fora. Foi o que Jesus falou. A Bíblia diz: me buscais e me encontrareis, quando me buscar de todo o coração. Mas é lógico que é de todo o coração. Não basta simplesmente, vou na igreja. Não, é de todo o coração. Sabe, colocar Deus como prioridade na sua vida. Mateus 6,33: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Primeiro é Deus, meu amado. Não adianta ir na igreja de fachada, ir na igreja, dizer que crê em Deus, dizer que eu amo a Deus, mas aí vai lá, né, e vive como se Deus não existisse. Deus existe, meu irmão, e Ele está vivo. Ele ressuscitou, amém? Agora, a Bíblia fala que vai vir a apostasia e vai se levantar o homem do pecado. Irmãos, isso aqui está prestes a se cumprir, porque a Bíblia diz que o anticristo, ele vai mudar o calendário e a lei. Será que a lei está mudando? Qual é a nossa lei? Está aqui. Essa é a nossa lei. Estão tentando mudar a lei. Tem umas quantas leis que vêm contra os princípios de Deus. Então, está tudo se preparando para se levantar esse homem aqui. E a Bíblia diz que ele vai se levantar contra tudo que se chama Deus e objeto de culto. Lá na China estão derrubando as igrejas, lugar de culto. Está acontecendo com já houve até um acordo de paz lá em Israel. Uma coisa para nós se ligar, porque o anticristo, ele está prestes a se levantar. E a Bíblia diz que quando esse homem se levantar, a Bíblia fala que ele, lá em Apocalipse 13:16, olha o que diz: e fez que todos, grandes e pequenos, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou na sua testa, para que ninguém possa comprar ou vender senão os que têm o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Quem tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Uma observação. Quem é que já não ouviu falar do chip? Todo mundo já ouviu falar. Agora, a Bíblia fala que nesse texto aqui, que vai ser posto um sinal na testa ou na mão. Eu estava vendo um documentário, e eu não gosto de olhar o programa da Fátima Bernardes. Eu detesto aquele programa, mas eu de manhã me chamou a atenção que eu fui olhar esse programa e estava dando sobre o chip. Eu me interessei, eu vou olhar. E aí o rapaz que colocou o chip, ele estava explicando como funciona. E ele estava dizendo o seguinte, que os cientistas estudaram, foi feito um longo estudo para ver onde poderia colocar o chip. E chegaram a uma conclusão que só tinha 2 lugares, na testa ou na mão. E uma coisa que me chamou a atenção foi que, uma vez colocado o chip, não pode tirar, senão a pessoa morre. Tem um sistema no chip que se tirar, dá um negócio lá e a pessoa morre. E eu fiquei pensando bem como está na Bíblia. Por quê? Porque ele explicou que nesse chip, ele vai funcionar como documentação e como dinheiro. Por exemplo, CPF, RG, tudo no chip. E cartão de crédito, o dinheiro, tudo no chip. O sistema está sendo projetado para o chip. Por exemplo, a pessoa vai entrar numa empresa. Aqui nós já temos atualizado aqui, o negócio é o chip. Tudo funciona com o chip aqui. Levanta a mão e aí a princípio vai ser uma proposta. Mas depois vai ser imposto. Como está aqui nesse versículo. Que ele vai obrigar as pessoas a colocarem na mão ou na testa e ninguém vai poder comprar ou vender a não ser quem tem esse chip. E uma coisa interessante, para acabar com a roubalheira, para acabar com muita coisa, esse chip vai ser uma solução. Mas nós que conhecemos a Bíblia, que conhecemos a palavra, Deus está nos mostrando aqui, já sabemos o que significa isso. Só que a Bíblia fala que Jesus vai livrar a igreja. O arrebatamento é um livramento de quê, pastor? A Bíblia diz que haverá uma grande tribulação como nunca houve na face da terra.
Aí você para pensar, mas tribulação na terra. Tudo que é tipo de catástrofe que você possa imaginar, que já teve na terra. A Bíblia diz que essa grande tribulação nunca houve. É muito além. É muito além. Se você parar para pensar, meu amado, olha, vamos refletir. Nuvem de gafanhoto, teve, né? Teve, no outro lugar aí, as vespas gigante, mortal. Que mais que teve, pastor? Essa pandemia, que é uma palavra que tem a ver com pânico excessivo, né? Essa epidemia que veio aí, e tantas coisas que estão ocorrendo. A mortandade, como a Bíblia fala, nos últimos dias, o amor de muitos esfriará. Pessoas matando por 10 pila. Pessoas matando como se o ser humano não tivesse valor nenhum. Mas isso é bíblico. A Bíblia fala que nos últimos dias todas essas coisas vão acontecer. Falsos profetas, enganando milhares de religião. Quem está certo, pastor? A Bíblia está certa. Agora haverá essa grande tribulação, e o arrebatamento é um livramento. O arrebatamento é Jesus nos livrando do que está por vir sobre a terra. João 14, do 1 ao 6, Jesus disse: não se entristeçam, eu vou preparar lugar, e quando eu for preparar lugar, voltarei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejam vós também. E aí Tomé perguntou: nós não sabemos para onde o Senhor vai, Senhor, como podemos saber o caminho? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Meu amado, é muito sério isso que eu estou falando aqui. Agora, o arrebatamento é iminente. Não se pode dizer assim que dia vai ser. Nós não sabemos. Jesus disse: ninguém sabe o dia nem a hora. Pode ser qualquer momento, porque os sinais não são para arrebatamento, os sinais são para a segunda vinda. Você vê, eu falei de sinal com precisão aqui, mas há sinais, amado, que a Bíblia revela aqui que é para a segunda vinda. Como assim, pastor? Tem arrebatamento e segunda vinda? Arrebatamento, Jesus vem arrebatar a igreja, tirar a igreja da terra. Amém? E segunda vinda, pastor? Olha o que diz em Apocalipse 1:7. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo os que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Então, o que está dizendo aqui? O arrebatamento é invisível. O arrebatamento é só para a igreja. Jesus vem e leva a igreja. Amém? Porque a Bíblia fala que os mortos em Cristo e aqueles que estão em Cristo serão arrebatados. É só para a igreja. A igreja será arrebatada. Agora, a segunda vinda, todo olho o verá. Não é invisível. Quando que ocorrerá o arrebatamento, pastor? O arrebatamento, Jesus vem só para a igreja. A segunda vinda, Jesus vem junto com a igreja. Como assim, pastor? Apocalipse, lá capítulo 19, a Bíblia diz que o Senhor vem, ele vem, montado num cavalo, e seguem ele um exército vestido de branco, os santos exércitos. E quem é esse povo? É a igreja. Jesus vem junto com a igreja. Para quê, pastor? Para exercer guerra no lugar chamado Armagedon. Olha o que diz em Judas 1,14. Ora, foi quanto a este que Enoque, o sétimo depois de Adão, profetizou, dizendo: eis que vem o Senhor com seus milhares de santos. Então, Jesus vai descer junto com a igreja e vai exercer guerra no lugar chamado Armagedon. Contra quem, pastor? Contra esse homem que nós falamos, o homem do pecado, o anticristo, que vai juntar o seu exército para lutar contra Jesus, para guerrear, mas ele vai ser vencido. Vai ser vencido. Eu tô aqui resumindo aqui, porque o tempo é curto, mas esse assunto aqui vai muito longe, muito longe. Lá em Apocalipse 20, versículo 11, lembra que eu falei da primeira ressurreição? A ressurreição da vida? Aí Jesus vem, vence o anticristo, acontece o milênio, Jesus reina 1000 anos na terra, né? Aí depois acontece a guerra de Gog e Magog, que é outra história, que a gente mais para adiante pode de repente entrar, né? Que é uma guerra de Deus contra o diabo.
que vai acabar com o diabo de uma vez por todas. Amém? E aí, Apocalipse 20, versículo 11 diz assim, ó: e vi grande trono branco, e o que está sentado sobre, cuja presença fugiu a terra e o céu, e não foi achado lugar para eles. Imagina a imensidão de Deus, não teve lugar na terra nem no céu. Olha a grandeza do nosso Deus. Versículo 12: e vi os mortos, grandes e pequenos, diante do trono, e abriu-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, segundo as suas obras. No versículo 15, ele começa a falar: morte e inferno entregaram os que nele havia. Então, a ressurreição da vida no arrebatamento, e a ressurreição da condenação no fim. Mas já está dizendo, ressurreição da condenação. As pessoas vão ressuscitar para ser condenada. Lá em Apocalipse 20, versículo 11, do 12 em diante. Então, meu amado, que você possa andar com Jesus, porque a morte é fato. A Bíblia diz em Gênesis 3,19: lembra-te, homem, que tu apoia, o pó voltará. A Bíblia diz que a vida é um vapor que surge e desaparece. Então hoje nós estamos respirando o ar da oportunidade, amanhã não sei. A qualquer momento, a qualquer hora nós vamos fechar nossos olhos. Mas se você estiver com Deus, meu amado, você vai abrir os teus olhos na presença de Deus. Agora, se você não estiver com Deus, Mateus 10, 28: não temo o homem que mata o corpo e não pode matar a alma. Tema Deus que faz perecer no inferno o corpo e a alma. Lá em Salmos 9, 17 está escrito: os ímpios serão lançados no inferno, e todo aquele que se esquece de Deus. Meu amado, então Deus está dando uma oportunidade para todos, sem exceção. Pastor, eu sou muito pecador, pastor, eu sou falho, pastor. A Bíblia diz: ainda que teu pecado seja vermelho como sangue, vai ficar branco como a lã. Se tu confessar, e se tu for sincero com Deus: não, Deus, eu sou pecador, falar a verdade para Deus dos teus atos, a Bíblia diz que Deus te perdoa. Jesus veio para isso. A Bíblia diz que Ele é nosso advogado. Então, Deus está dando para você que está ouvindo esta palavra uma oportunidade agora. Pastor, como é que eu devo esperar o arrebatamento? Como é que eu tenho que esperar o arrebatamento? Eu estou finalizando aqui. Mateus 24, 46. Bem-aventurado aquele servo que, quando o Senhor voltar, encontrar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Que quando Jesus voltar, você possa estar servindo a Jesus. Você possa estar na presença de Deus. Porque a Bíblia diz que feliz será que quando Jesus voltar, você estiver servindo a Deus, você estiver fazendo a vontade de Deus. Olha o que diz em Mateus 24, 36. Quanto, porém, o dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Irmãos, zombavam, faziam zombaria de Noé, tudo, até o dia que Noé entrou na arca e veio o dilúvio. Assim vai ser a volta de Jesus. Então que você possa estar preparado, tá? Jesus já está voltando. É bom nós estarmos preparados. Não há mais tempo de ficar: pastor, estou me preparando. Não dá mais tempo. Você não pode ser a qualquer momento. O arrebatamento é iminente. Ele pode acontecer a qualquer momento. Amém? Que você possa receber essa palavra um pouco resumida, né? Se uma outra hora nós entramos no assunto dentro do Apocalipse, que o Apocalipse é um livro simbólico, mas tem várias revelações, com mais tempo. Mas que você possa receber essa palavra. Tome uma posição, meu amado. Jesus está voltando, está clarinho os sinais. Que Deus abençoe você, tá? Se você quiser, você que participou aí do vídeo, nós vamos colocar o teu nome na oração. Vamos colocar o teu nome nas nossas orações, tá? E se você quiser deixar o teu nome aí, para nós, na nossa oração, colocar o teu nome na oração, pode deixar o teu nome aí também. Amém? Eu sei que você vai poder olhar esse vídeo depois, tá? A nossa igreja fica aqui na Barra, fica na antiga forrageira do Medina. Fica ali a Igreja do Evangelho Quadrangular. E lá em Uruguaiana fica no bairro Ípica 1, frente ao Portão do Salso. Ali fica a nossa igreja, a 21ª Igreja do Evangelho Quadrangular. Pastor Luciano se despede de você. Que o amor de Deus Pai, a graça e a comunhão consoladora do Divino Espírito Santo permaneça convosco. Amém? Deus abençoe você.